Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre o teu coração. Que bom chegar até você, que bom estarmos juntos aqui na programação. Muito obrigado pela audiência que você nos dá, obrigado pela companhia, obrigado pela honra de chegar até a sua casa, seu trabalho, onde você estiver agora assistindo a gente, tá bom? Estamos falando sobre qualidades inesquecíveis na vida de um líder, na vida de uma pessoa. E dentro dessas qualidades, já falamos aqui sobre a questão de caráter, de carisma, falamos sobre a necessidade de estar crescendo continuamente, nunca pare de crescer. E eu peguei aqui uma seleção muito especial sobre 13 frases que todos nós, como líderes, todos nós devemos refletir sobre essas 13 frases. Eu achei de uma riqueza tão grande dentro do conteúdo proposto que eu vou trazer isso para você hoje. Por isso que a temática de hoje vai ser 13 frases. Guarde essas frases. Primeira, a duração do sucesso, do trabalho, daquilo que você faz, depende da profundidade do caráter do líder. O que traz continuidade, legado, longevidade, está intimamente conectado com o caráter, o bom caráter daqueles que estão executando, liderando, projetando e organizando aquela tarefa. Quando você faz as coisas de qualquer maneira, faz as coisas sem ter o cuidado, o zelo pela integridade, pela moral, pelo equilíbrio, pelo bom testemunho, quando você faz de qualquer jeito, quando você não se importa se está enganando, se está falando verdade ou se está mentindo, você está então comprometendo o teu caráter. E com isso, ao comprometer o caráter, você compromete o sucesso do trabalho que você está fazendo. Porque você pode até lograr um sucesso momentâneo, pontual, mas você não tem longevidade, você não tem continuidade naquilo que está fazendo. Por isso essa frase é importante para você guardar hoje. O sucesso do teu trabalho tem uma ligação muito grande com a profundidade do teu caráter, do caráter do líder, já que falamos aqui de maneira muito especial sobre o destaque de líderes em casa, no trabalho, na empresa, o líder pai e mãe, o líder empresário, gerente, supervisor, o líder que comanda uma equipe, o líder na igreja, na comunidade, na associação, aonde você estiver, o líder na área política, em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas que têm convivência entre pessoas. O sucesso é medido, na verdade, pela profundidade do teu caráter. Segunda coisa, ainda falando sobre essa questão do caráter. As falhas de caráter que não recebem correção agem com o tempo como a ferrugem que corrói a base até apodrecer toda a estrutura. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Quando você vai para a história bíblica e você vê as falhas de caráter que Sansão foi fazendo, as concessões, abrindo mão pontual de uma coisa e de outra, essas falhas de caráter que não foram corrigidas, mentiu, enganou, roubou, se apropriou indevidamente, foi leviano, todas essas coisas, foi malicioso, foi pernicioso, tudo que você vai fazendo que não está, sabe, de maneira correta, e aí você não é corrigido. E aí você não é disciplinado. E aí você não passa pelo processo da confrontação daquele erro. As pequenas concessões abrem o caminho para os grandes precipícios. As pequenas concessões que você vai fazendo é uma mentirinha, besta, boba, não tem nada demais. Não fez mal a ninguém. Ah, não estou fazendo mal a ninguém. Ah, só estou prejudicando a mim mesmo. Essas pequenas coisas que você vai dizendo para se permitir fazer coisas que não estão corretas, que não estão certas, que não contribuem com a tua integridade e que acabam contribuindo para a falha do teu caráter. Ambição desmedida, ganância desenfreada,
não começa com grandes labaredas, mas começam com pequenas fagulhas. São pequenas coisas, sabe, do dia a dia. É um olhar, é uma palavra, é uma atitude, é um comportamento opressor, opressivo, possessivo, violento, é um empurrão, é uma palavra ferina. São coisas pequenas do dia a dia que vão se avolumando para trazer a violência maior, a agressão maior, o destempero maior, o descontrole maior. São pequenas coisas. Por isso, quando as falhas de caráter existem, elas precisam ser confrontadas, porque quando elas não recebem correção, elas vão minando a estrutura. É uma ferrugem que vai comendo pela base e daqui a pouco, quando você vê, o prédio rui, cai, desmorona. E o que foi que aconteceu? E o que foi que houve? Que esse prédio desmoronou? E o que foi que aconteceu? Foi do nada? Não, não foi do nada. Foram dessas pequenas concessões. Assim como Sansão viveu isso, fazendo pequenas concessões, até chegar o dia de brincar, de se amarrar. Ficou mesmo amarrado. Ele brincava, Sansão brincava. Não, o pessoal queria saber por que ele tinha aquela força. Ah, não, é por causa disso, me amarre com corda tal, me faça tal coisa. E nessas brincadeiras e pequenas concessões de enganos, de jogos que ele fazia, chegou o dia em que saiu dele realmente a revelação do segredo dele, que acabou culminando em toda a desgraça de Sansão. Isso é uma lição para todos nós. Terceira coisa, terceira frase, são frases para você pensar. O maior investimento que um líder pode fazer é dedicar um tempo para uma autoavaliação, com o propósito de identificar em que área está falhando e precisa melhorar. Se é no trabalho, no casamento, na família, na igreja. Autoavaliação, parada estratégica para o pit stop. Às vezes nós estamos num frenesi tão maluco, tão louco, fazendo tanta coisa para dar conta. É de certa forma, um malabarismo. É tantos pratos para rodar e manter em movimento, que aí você não para fazer autoavaliação. Em quanto tempo você faz uma autoavaliação? Você se permite fazer essa autoavaliação? Você faz esse processo de reflexão sobre suas atitudes? Você conversa com alguém de sua confiança para bater um papo? E aí, o que você está achando? O que você está vendo? O que você percebe que eu não percebi? É a autoavaliação. O que você está achando? Né? Jesus fez isso em um determinado momento. Ele estava reunido com seus discípulos e ele perguntou, e aí? O que as pessoas estão falando a respeito dos sermões que eu estou pregando, a respeito do ministério que eu estou exercendo? Vamos fazer aqui um momento aqui de uma análise. E aí os discípulos disseram, um diz que tu és o profeta, uns dizem que tu és o Filho de Deus. E aí cada um foi falando qual era essa análise situacional do momento em que Jesus exercia o seu ministério aqui na terra. Esse é um bom exemplo para nós. Fazer autoavaliação. Guarde essa frase. O maior investimento que um líder pode fazer é dedicar um tempo para a autoavaliação, para poder colocar as melhorias, implementar as melhorias, corrigir os cursos que estão indo numa direção equivocada. As linhas que estão gerando vetores para um campo que não é o que deve ser. É na autoavaliação que você para fazer isso. Quarta frase das 13 frases que eu vou te trazer hoje, tá bom? Quarta frase. Cada frase tem um conteúdo muito forte sobre essa questão de carisma e de caráter. Então vamos lá. Toda prosperidade sem caráter é maligna. Guarda essa aí. Isso aí é para você escrever aí, colocar aí na tua tela. Toda prosperidade sem caráter é maligna. Nenhum crescimento é saudável se está com falha no caráter. Você vai crescer para cair, vai crescer para ser derrotado, vai crescer para ser minado, destruído. Por quê? Porque é uma construção que está sendo feita sem caráter.
Toda prosperidade sem caráter é maligna, é do mal, não é do bem, é do mal. Não é coisa boa para você. Crescer de qualquer jeito, de qualquer maneira, não importa como. Quando você não mede, tudo vale a pena para você, contanto que você se dê bem, contanto que você alcance o sucesso, contanto que você seja reconhecido pelas pessoas, contanto que você prospere financeiramente ou no seu status dentro da sociedade. Se você colocar aquela frase, topa tudo por dinheiro, você está trazendo o mal para dentro de você. Você está trazendo o mal para dentro da sua vida, no conceito que eu estou abordando, dentro dessa análise do conceito que eu estou abordando. Então, toda prosperidade sem caráter é maligna. Foi por isso que Thomas Jefferson disse: a abundância material sem caráter é o caminho mais certo para a destruição. Vou repetir a frase dele. Ele disse: a abundância material sem caráter é o caminho mais certo para a destruição. E você tem visto muitas pessoas que se perderam na sua trajetória de vida, se perderam como líderes, se perderam como pais, como mães, como marido, como mulher, na hora que tiveram uma prosperidade material, que não estavam alicerçados na integridade, alicerçados na verdade, alicerçados naquilo que era o correto. Crescer por crescer não é a questão, mas crescer de maneira íntegra é o ponto, tá bom? Estamos com 13 frases hoje para você, refletindo sobre várias questões de caráter, de carisma e de não parar de crescer. Então vamos lá, quinta frase, já falamos 4, vamos para a quinta frase. O líder tem por obrigação ser alguém cujo caráter brilhe como a luz em meio a trevas. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O bom caráter, o bom testemunho é uma obrigação de quem lidera. Não é um favor, não é uma gentileza. Não é uma coisa do tipo, olha o que ele tem, que bom caráter. É uma obrigação nossa. É o que se espera de todo líder. É o que se espera de quem é exemplo dentro da comunidade. Não se espera menos do que isso. A tua luz tem que brilhar, o teu testemunho tem que ser evidente. O teu exemplo tem que ser claro para todos. E o bom exemplo, porque na hora que você segue essa linha de pensamento, você está compreendendo a filosofia bíblica. E ao compreender a filosofia bíblica, você produz sabedoria para você. Sexta frase. Deus só faz a parte dele quando assumimos a nossa. A graça de Deus fará muito pouco por nós se resolvermos não fazer nada por nós mesmos. Deus chama-nos para cooperarmos com Ele no aperfeiçoamento do caráter. É uma convocação de que você deve participar do processo e não simplesmente ser um inerte, indiferente, mas você tem que ser participativo do processo. E o que você tem que fazer? Abrir o coração, renunciar ao seu ego, buscar a presença de Deus, acreditar no Senhor. Essas ações são suas. São coisas que competem a você fazer. Deus faz a parte dele, semeando o bom caráter, a boa atitude, trazendo graça, fervor, bondade, misericórdia, gerando o fruto do Espírito no nosso coração para produzirmos uma conduta e um comportamento diferenciado no meio de uma geração perversa, uma geração que se distancia de Deus e que se alimenta cada vez mais do seu ego, do prazer, da luxúria, da vaidade, do orgulho e da corrupção. Esta geração perversa que se alimenta dessas coisas
Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, somos a proposta antagonista a esse tipo de busca mesquinha, tacanha e terrena. Nós buscamos a excelência da vida através de Cristo Jesus. Então, Deus vai fazer a parte dele quando a gente está assumindo a nossa. Quem tem que crer é você, quem tem que buscar é você, quem tem que abrir o coração é você, quem tem que abraçar e se comprometer com a verdade é você. É você. E Deus vai fazer a parte dele. 7ª frase. O melhor de Deus é para os que oferecem o melhor para Deus. Em Salmos, capítulo 15, versículo 1 a 3, diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele responde: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O Salmo 15 está dando aqui uma leitura de como Deus tem o melhor para aqueles que também estão oferecendo o melhor para Deus. O melhor para Deus é o teu coração, a tua atitude, a tua fé. O melhor para Deus é a entrega da tua vida para Ele. Esse é o melhor para Deus. Não está aqui ligado a outras questões. Está ligado à tua atitude para com o próprio Deus. Isso gera uma reciprocidade. Isso gera uma atitude de reverberação da parte de Deus para você. Ecoa para você, à medida que você também se entrega para Deus. 8ª frase. O caráter de um líder também se manifesta através da indignação do pecado. O caráter humano é inútil na proporção em que lhe falta aversão ao pecado. O caráter de um líder inesquecível, de uma pessoa que tem uma contribuição social importante e relevante para trazer, é alguém que aborrece o pecado, que rejeita o pecado e tem aversão ao pecado. Se você é amiguinho do pecado, você vai ser conivente com um monte de coisa errada. Um monte de coisa que não é legal para a sua vida, destrói você e os que estão perto de você. Por isso que essa aversão, essa rejeição ao pecado, mesmo sujeitos a pecar, mesmo falíveis como somos, mas nós não nos entregamos e nem buscamos o pecado. Nós estamos sujeitos a pecar, isso é outra coisa. Mas a nossa busca não é essa. Nós temos aversão ao pecado, nós não queremos a prática do pecado. Mas temos a consciência da nossa fraqueza. Mas também temos a aceitação da graça de Deus. E quando juntamos tudo isso, nós rejeitamos o pecado e abraçamos a graça do Senhor. 9ª frase. Prudência é uma das marcas do caráter que tem profundidade. Provérbios, capítulo 16, versículo 21, diz: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Eu tenho escutado muito uma frase que quando você aumenta o seu tom de voz, é porque você está perdendo os argumentos. Quando você mantém o seu tom de voz, é porque você tem convicção dos seus argumentos. Não precisa alterar a voz, não precisa gritar, não precisa tratar as pessoas mal. A prudência, seja cuidadoso no falar. Seja cuidadoso ao se dirigir às pessoas. Seja cuidadoso, fale firme. Fale com convicção, seja contundente no momento que é para ser. Seja acolhedor no momento que é para ser. Seja empático no momento que é para ser. Mas não há necessidade de elevar a voz. Mantenha-se equilibrado. Isso traduz sabedoria na tua maneira de ser. 10ª frase. Vamos lá. Todas as virtudes do fruto do Espírito têm a ver com o caráter de Cristo. O fruto do Espírito não é entusiasmo, nem ortodoxia, mas é caráter. O que essa frase significa? Que toda ação de Deus, promovida pelo Espírito Santo no nosso interior, tem a ver com caráter, e não simplesmente com aquela empolgação ou com a prática ortodoxa, porque estamos cumprindo tal regra, porque estamos fazendo tal coisa, porque seguimos tal mandamento.
é mais profundo. O fruto do Espírito vai agir anterior ao entusiasmo, anterior à ortodoxia. Vai agir dentro de você, no teu caráter. E assim você vai refletir uma característica positiva, boa. A paz que você vai transmitir para as pessoas, ela vem produzida pelo Espírito de Deus, no teu caráter. A mansidão, a longanimidade, a bondade, a fé, a temperança são ações de Deus pelo seu Santo Espírito dentro do teu caráter. Então não é só uma questão porque você está empolgado, entusiasmado, ou porque você segue as normas e porque você segue os preceitos. Não é simplesmente isso, é anterior a tudo isso, é dentro do teu caráter. Bom, vamos para nossa 11ª frase. Onde houver um líder com profundidade de caráter, haverá justiça sempre. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 12ª frase. Quem leva Deus a sério, não abre mão de sua integridade. Aí tem uma frase muito preciosa aqui de um anônimo, que diz assim: a reputação é preciosa, mas o caráter não tem preço. Você saber que anda em integridade, isso não tem preço. Você fazer o que é certo, não tem preço. Você agir de maneira coerente, não tem preço. Essa é uma lição importante para hoje. E 13ª frase, das 13 frases que separamos para hoje, para vocês. O procedimento, 13ª frase, o procedimento é resultado do caráter. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, mas sim, como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15. Todo o nosso procedimento, no nosso dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, onde você está, é um reflexo do caráter de Cristo, da nova maneira de viver que Jesus propõe para você. Se você ainda não experimentou isso, se você ainda não vive isso, vou te dizer o que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo então. Não da água, não do corpo, não entrar de volta no útero da sua mãe para poder ser gerado novamente, mas sim um novo nascimento que é promovido pelo Espírito Santo de Deus e que traz uma renovação da tua mente e que traz uma outra perspectiva de vida e de valores através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para uma reflexão importante hoje sobre caráter, sobre carisma, sobre não parar de crescer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.